Olá, pessoal. Muito bom dia a todos aí que estão acompanhando mais uma edição do programa Webinars Descendo para o Play. Convidado da nossa manhã de hoje é o Fábio Bradio, consultor especialista em gerenciamento de projetos. Hoje nós resolvemos trazer algo inusitado aí para o nosso webinar, trazendo uma gestão híbrida de projetos, né, em um projeto pessoal aí pouco convencional, tá legal? Então, vou passar a palavra para o nosso amigo Fábio Bradio, que vai contar um pouquinho que projeto pessoal foi esse e como ele utilizou gestão híbrida na condução desse projeto. Fábio Bradio, é com você, tem aí um ótimo webinar aí, curtam todos aí essa ótima história que o Fábio vai contar para vocês. Um grande abraço. Bom dia, pessoal. É o Fábio Bradio. Obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado a todos pela audiência. Hoje a gente vai falar de um outro episódio aqui do programa Webinar Descendo para o Play. E, literalmente, descendo para o Play, né? Indo para a prática. No meu caso, pegando a estrada. Então, é um projeto que eu fiz em 2015, que era um desafio pessoal, que foi fazer a Rota 66 nos Estados Unidos de moto, de Chicago a Los Angeles. Essa aqui é a capa do meu livro, que depois disso tudo gerou um livro, mas depois a gente fala disso mais no finalzinho dessa apresentação. Então é um desafio, surgiu como ideia. Bom, eu, além de gerente de projetos, consultor, tradutor, escritor, eu também sou motociclista, apaixonado pela máquina e por viagens. Eu gosto muito de viajar, já viajei bastante, inclusive de moto também, já fui para o Chile, Argentina, Uruguai, em 2010. Essa oportunidade em 2015 foi um convite que eu tive de um amigo meu que falou para a gente fazer, mas depois eu fiz sozinho. Eu fiz tudo sozinho e planejei também, executei, controlei, todos aqueles passos que a gente já está acostumado a falar, né, em gerenciamento de projetos, aquelas etapas, aquelas fases, né, se a gente pensar de modo mais tradicional. Então, aí eu chamei esse projeto de gestão de projetos on the road, porque não foi só uma viagem turística, né? Foi também um projeto meu pessoal. E aí, como a gente tem gerente de projeto, a gente já pensa em tudo como projeto, inclusive a viagem. Então, passou por aqueles passos e também teve uma abordagem híbrida, né? Por que a gente chama de híbrido? Porque tem aquela eterna, não digo competição, mas é uma coisa assim, tem a gestão tradicional, que é o waterfall, que segue aqueles passos, 5 passos: iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle, encerramento, né? De forma sequencial, né? Que a gente chama de waterfall. E tem o ágil, que esses passos são mais curtos, então o ciclo é mais curto, tá? E tem o híbrido, que mistura as duas técnicas, mistura as duas abordagens, né? Mistura o waterfall, que no meu caso foi aquele waterfall upfront, no início, né? A iniciação, aqueles passos iniciais, foram feitos de forma waterfall, de forma sequencial. E depois, na execução e no planejamento, no mini planejamento, aí a abordagem foi ágil, né? Então, alguns projetos, por exemplo, construção civil, que exigem uma etapa inicial de preparação, uma etapa vamos chamar de iniciação, ele teria que seguir uma abordagem tradicional, uma abordagem que as etapas vão se sucedendo numa sequência lógica, tá? Até chegar no momento de você realmente planejar e executar o projeto. Aí sim você pode usar o ágil. Se fosse um projeto de TI, por exemplo, que ele exigiria uma arquitetura inicial, essa arquitetura provavelmente seria montada usando o waterfall, usando sequências, né? Sequências lógicas, né? Até você montar essa arquitetura. E só então, no desenvolvimento, provavelmente a gente conseguiria usar o ágil. Aí você teria ciclos menores, teria as sprints, né? E aí sim a gente usaria o ágil. Então, essa composição de waterfall tradicional, né, com o ágil, tem o nome de híbrido, projetos híbridos, né? Então, a gente busca o melhor das duas técnicas.
O melhor do waterfall, sequencial, e o melhor do ágil, que é trazer valor mais rapidamente. Então, você tem um tempo aí de lead time mais rápido, um retorno mais rápido. Bom, nesse caso, foi um projeto que, como eu já falei, surgiu assim como desafio meu, né? Falei, eu quero fazer essa rota porque seria a meca do motociclismo mundial, né? Falei, vai ser um desafio muito grande, vai ser uma coisa assim bem legal, eu quis fazer sozinho. E aí eu comecei a planejar. E eu chamei isso de gestão de projeto on the road, levando a moto de Chicago até Los Angeles. Então é uma coisa assim, você passa por lugares assim muito inóspitos, né? No meio do nada, nos Estados Unidos, no meio da... Assim, vamos contar um pouquinho. A Rota 66, ela surgiu nos anos 20, na década de 20 do século passado, 1926, para ser mais preciso. Ela surgiu como uma rodovia que ligava o centro-oeste até a Califórnia. Naquela época não tinha toda a estrutura que tem hoje, né? Daquelas freeways, highways nos Estados Unidos, né? Então a coisa era bem menor. E aí o governo decidiu fazer uma estrada que ligasse o meio oeste, no caso Chicago, até a costa oeste, na Califórnia. E aí fizeram essa estrada, que ela atravessa quase, acho que chega a 4.000 e tantos quilômetros, né? E ela tem um símbolo muito grande, ela tem uma simbologia muito grande, né? Que o pessoal do centro, do Midwest é uma pessoa assim mais conservadora e tal. Então ela significava e ainda significa uma forma de contestação, vamos falar assim. Então o pessoal que ia para a Califórnia meio que queria escapar daquele ambiente mais tradicional, né? Do leste e do meio dos Estados Unidos. Então essa rodovia, essa Route 66, ela é... Então, o pessoal vai de carro, vai de moto, até de bicicleta para essa travessa, né? E para quem gosta de moto, como eu, é uma coisa assim, como visitar a Meca. Então, você tem que ir lá. Aí eu resolvi fazer esse projeto. Bom, como eu falei, as etapas iniciais, a gente usa, no caso, eu usei aqui uma abordagem tradicional, uma abordagem sequencial, né? E para isso eu usei o Canvas, que é um método, é uma forma aberta. Nesse caso aqui, o nosso amigo José Finocchio desenvolveu esse Canvas, né? O Canvas nada mais é do que uma forma visual, prática, de você planejar. Cada um desses quadradinhos aqui seria um documento, né? Se você for fazer uma forma não visual. Não sei se a gente já está familiarizado com isso. Aqui ele tem o pitch, né? O pitch do projeto é o quê? É a chamada, né? É o nome, é o slogan do projeto. Por que vamos fazer esse projeto? Pode ser o projeto que for. Aí, aqui se aplica para tudo. Projeto de, sei lá, implementação de software, projeto de construção de um prédio, qualquer coisa. Aqui em cima, o pitch é o nome do projeto, é a chamada, né? Aí a gente cria aqui no Canvas, eles têm esses quadradinhos aqui, a justificativa, o objetivo SMART, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Os benefícios, tá? O produto, é o que vai ser feito, qual que é o produto do projeto. Tem o projeto que faz o produto, que entrega alguma coisa. Quais são os requisitos? Quer dizer, o que as áreas, numa empresa seria as áreas. As áreas usuárias querem um software que tenha uma tela, que faça uma consulta sobre habilidades. Esse consulta tem que ter tal e tal requisito. Então, isso são requisitos de negócio. Tá? São requisitos que as áreas usuárias, o negócio da empresa, o negócio do cliente vai exigir. Stakeholders, né? Quando a gente fala stakeholders, são todas as pessoas que têm influência no projeto, né? Quem que está direto ou indiretamente ligado ao projeto, que tem interesse no projeto. Ainda tem a equipe, né? Que é a equipe que vai desenvolver o projeto, que vai executar o projeto, né? Tem as premissas. Premissas são aquilo que a gente dá como verdadeiro, dá como certo, e vai existir para que tenha sucesso o projeto. Então, por exemplo, eu tenho premissa que eu vou contar com uma equipe de desenvolvimento, se fosse um projeto, por exemplo, de software, né? Eu tenho uma premissa que essa equipe vai estar disponível, eu tenho a premissa que vai existir um orçamento alocado para esse projeto, e assim por diante. Então, são condições que o gerente de projeto dá como certo para que o projeto exista.
que o projeto aconteça com sucesso, né? Grupo de entregas, que tem, assim, imagina, a gente tem vários requisitos que vão se transformar em entregas, né? Então, a gente agrupa essas entregas para ficar mais fácil a visualização e a gestão dessas entregas, né? As restrições, o que são as restrições? Aquilo que limita o meu projeto. Então, por exemplo, eu tenho, o mais comum é, por exemplo, o orçamento. Então, eu vou fazer um projeto, sim, mas eu tenho um orçamento de X mil reais para fazer, não é ilimitado. Eu tenho uma restrição de tempo. Então, o tempo também. O tempo é um fator assim, bastante presente, né? Que costuma ser um limitador. O projeto não é eterno, ele tem um tempo, eu tenho que entregar o projeto até tal data. Isso é o dia a dia nosso de projetos, e isso acontece sempre. Então, os mais comuns, as restrições mais comuns são orçamento, dinheiro que eu tenho para gastar no projeto, o tempo que eu tenho para fazer o projeto, né? E tem outros também, por exemplo, equipe de pessoas que está disponível, às vezes não tem todo mundo disponível, eu tenho uma restrição de gente, e assim por diante. Então, existem restrições, né? Os riscos que eu tenho no projeto, que às vezes passa batido, a gente não dá a devida atenção aos riscos, né? Mas eles estão lá. Lembrando que riscos podem ser riscos, a gente sempre fala de riscos como se fosse uma coisa negativa, né? Nem sempre é negativo, né? Risco, a gente fala risco como incertezas, né? Incertezas são aquilo que a gente não tem, a gente sabe que pode acontecer, mas não tem certeza se vai acontecer ou não. Então, se é uma incerteza, é um risco. Que pode ser um risco negativo, que a gente associa muito risco a coisas negativas, né? Pode cair a energia, pode derrubar meu data center, pode acontecer qualquer coisa que vai pôr em jogo o sucesso do meu projeto. Mas também pode existir risco positivo, que chamamos de oportunidades. Aquelas coisas que, se acontecer, é uma oportunidade. Por exemplo, se eu recebo em dólar o meu projeto e o dólar subir, é uma oportunidade. Eu vou ganhar mais sem fazer nada. Aí tem linha do tempo, que na prática a gente usa um cronograma para expressar as entregas, tanto é que está aqui do lado, né? Grupo de entregas do lado de linha do tempo, né? Então, as entregas estão associadas a um tempo, a uma linha de tempo que eu vou efetuar essas entregas. E, finalmente, os custos, né? Quanto tudo isso vai custar? Depois que eu tive a minha justificativa, o meu objetivo SMART, que a gente fala daqui a pouco, os benefícios, aqui, essa coluna aqui da esquerda é o porquê. Por que eu vou fazer esse projeto? O projeto serve para a gente sair de uma situação A para ir para uma situação B, no qual a situação B é melhor do que a A, né? A gente sempre faz um projeto porque espera um benefício, espera uma situação melhor do que aquela que eu estou agora, sem o projeto. Então, aqui, a primeira coluna aqui, justificativa, objetivo SMART, benefícios, aqui da esquerda, é o porquê. Então, seguindo aquela regrinha dos 5W e 2H, né? Porquê, quem, como, quanto, quando, etc. Então, aqui tem. Depois que eu defini o porquê do projeto, eu vou dizer o quê. O que é? Eu tenho minha justificativa, tenho os meus objetivos, consigo visualizar os benefícios que eu vou ter. E aqui eu falo do quê? O que é o projeto? Ele é composto do quê? Ele é um produto. Esse projeto vai entregar um produto, ou mais de um produto, mas geralmente é um produto. Por exemplo, uma construção, um sistema de software, alguma coisa assim. Esse produto tem requisitos. Então, ele está aqui pertinho, que é o produto com requisitos. Tá? Aí, a segunda... primeiro é o porquê, que é a primeira coluna da esquerda. Depois é o quê, que é o produto com seus requisitos. Depois é quem. Quem vai fazer, quem são as pessoas, e quem que são os stakeholders, as partes interessadas que estão ligadas ao projeto, e quem que é a equipe que vai fazer esse projeto. Aqui eu tenho como será? Eu assumo tais premissas para fazer, eu vou fazer através de entregas, que estão aqui nessa caixinha de entregas, né? E com essas restrições. Aqui é o como. Mais para frente eu tenho os riscos, que é o quando e o quanto, né? Os riscos, o tempo, né, que é o quando, e o quanto. Depois de tudo isso, eu vou saber quanto custa, porque todas as outras caixinhas, elas podem influenciar no custo, né? Se eu tenho restrições, por exemplo, de tempo, pode custar mais, entende? Se eu tenho
equipes maiores, certamente vai custar mais. Então, depois que eu sei todas essas perguntas anteriores, lá na última etapa aqui é chegar no custo. Quanto tudo isso vai custar para que eu entregue? É uma forma visual, muito prática, muito simples. A gente consegue ter, numa folha só, a gente consegue ter toda a visão do que vai ser o projeto. Claro que no projeto grande, mais complicado, mais complexo, cada uma dessas caixinhas, ela pode se desdobrar em documentos mais detalhados. Isso aqui é só a primeira parte. Seria um termo de abertura, né? Project Charter, que a gente chama também de Project Charter, de um projeto tradicional. Bom, a gente falou lá atrás em objetivo SMART. O que é SMART? Né? É um objetivo, em inglês aqui, é específico, mensurável, achievable, que ele é atingível, realista e dentro de um tempo. Porque isso aqui dá forma ao projeto. Então, o que eu vou fazer, em quanto tempo, ele é específico, o projeto vai fazer tal coisa. Ele é mensurável, eu consigo medir aquilo que eu estou me propondo a fazer. Ele é atingível, não é uma coisa impossível, né? Não estou indo para Marte, estou fazendo uma viagem. Então, o projeto tem que ser atingível, tem que ser realista. Tudo aquilo que eu falo tem que ser coerente, então ele é realista, né? E ele tem um tempo. Todo projeto tem data de fim. Nenhum projeto é eterno. Ele pode durar bastante, mas ele não é eterno. Então, ele segue esse acrônimo SMART, né? Específico, mensurável, achievable, realista e dentro de uma escala de tempo. Bom, aqui a gente coloca o que é o objetivo SMART desse projeto 66, Rota 66. Fazendo uma viagem de moto pela Rota 66 nos Estados Unidos, por 4.600 quilômetros, que é o que deu no final. Era para ser menos, mas depois acabou dando 4.600 por alguns workarounds, algumas coisas que aconteceram no meio. Passando por mais de 200 pequenas cidades, que é o que passa a Rota 66. Ela passa por 200 e tantas cidades, não sei exatamente quantas, mas são muitas. Ao contrário de uma rodovia grande, de uma freeway grande, que você não vê nada quando viaja pelos Estados Unidos, você só vê estrada e árvore, né? Qualquer coisinha, qualquer coisa, lojinha tal, ela fica à parte. E sites históricos, tem muitos sites históricos, muitos lugares vintage, né? Em 9 estados dos Estados Unidos, dentro de um orçamento de R$10.000, que é o nosso limite de orçamento, né? Durante o outono, que é o tempo aqui, e acabando no prazo de 20 dias. Isso aqui, essa frase aqui completa o objetivo SMART. Ela define o que é um objetivo SMART. Bom, ainda dentro da abordagem tradicional, cada um das principais aspectos, os custos, o produto, os riscos, a gente faz o desdobramento, que é o breakdown, né? A gente faz a decomposição de cada uma desses porque o custo é uma grande coisa, né? Então, o que tá dentro do custo? Então tá. Então, eu consigo identificar o custo com a moto, no caso, o aluguel da moto, o custo de hospedagem, né? Então, a gente vai fazendo a decomposição de cada um desses grandes itens, custo, tempo, risco, orçamento e tal. Alimentação, tudo aquilo que vai compor os custos finais, né? O combustível, os seguros, que a gente não dá um passo sem seguro, né? Especialmente nos Estados Unidos, especialmente fora do Brasil, tudo que a gente faz é com seguro para evitar que um risco assim tenha proporções maiores, né? E uma reserva de contingência, que a reserva de contingência também ela é parte do planejamento de custos, né, no projeto tradicional. Então, tudo isso compõe a gestão de custos, né? Então, a gente planeja tudo isso de antemão. Quanto que eu vou gastar no aluguel da moto, quanto que eu vou gastar de hospedagem, né? Tudo isso aí, valores assim bastante próximos do real. Alimentação, você faz uma estimativa, o combustível, você faz uma estimativa de consumo versus o preço da gasolina, pela distância, dá mais ou menos o valor do combustível que você vai gastar, os seguros, que é sabido isso logo de antemão, quando a gente já faz o planejamento, quando faz aquela etapa que eu falei de iniciação, tudo isso também já é conhecido, né? Custo do seguro, e a reserva de contingência, que a gente aplica um percentual disso tudo como uma reserva mesmo de valor para ser usada se for preciso. Então, aqui tem a decomposição ou breakdown de custos, né? Seria o Cost Breakdown Structure, CBS.
A gente faz a mesma coisa, ainda dentro do tradicional, tá? Que é aquilo que a gente falou lá atrás, né? O planejamento inicial, a preparação inicial, tal, foi feita através desses passos, né? A abordagem tradicional, waterfall. Riscos, também, mesma coisa. É feito um breakdown, uma decomposição dos riscos, né? Quais são os riscos que eu posso... Aqui não foi, nem falei em oportunidade, aqui eu falo em risco mesmo negativo, né? O risco de o que pode acontecer e para os quais eu tenho que estar preparado. Eu tenho que fazer alguma estratégia de mitigação, ou de eliminação, ou de transferência, para a gente evitar que uma incerteza atrapalhe o nosso projeto. Então, aqui tem os riscos que eu identifiquei lá na etapa de iniciação, né? Documentação minha, ou alguma coisa que não fosse, que talvez não pudesse dar certo, né? A disponibilidade da moto, talvez aquela que eu tinha pensado não estivesse disponível, né? Aí teria que tentar fazer com um modelo diferente, que não era o mais adequado, né? Acidentes, sempre está presente. Então, para cada um desses riscos, eu teria que planejar. Eu planejei, assim, a resposta ao risco. Então, o que faz se a incerteza se materializar, né? O clima, que pode ser qualquer coisa, pode ser até um terremoto, furacão, pode ser qualquer coisa, né? No meu caso, eu só enfrentei muito calor. Eu não esperava pegar muito calor, mas muito calor mesmo. Eu fui no outono, né? Não esperava que tivesse tanto calor, mas estava. Enfim, aí você se protege, né? Se fosse frio, se fosse neve, se fosse alguma coisa da natureza. Ah, se acontecer um terremoto, o que eu faço? Sei lá, um vulcão, qualquer coisa do tipo, né? Legais ou policiamento, sempre tem um risco, né? No meu caso, não aconteceu nada, mas você sempre tem que estar preparado para uma eventualidade, né? Algum documento que falta, a polícia pode te parar, sei lá, qualquer coisa. E aí a parte prática, problemas com meios de pagamento. Então, se o meu cartão não passar, ou, sei lá, se eu for roubado o meu dinheiro, o que eu faço? Então, esses são os riscos que foram identificados lá no comecinho, lá na parte de iniciação, ainda dentro da abordagem tradicional. Beleza. Aí a gente começa a falar em grupo de entregas. O que o meu projeto vai trazer, vai entregar, né? Então, a gente agrupou assim, em alguns tópicos principais. Por exemplo, o planejamento não é produto do projeto, mas ele é parte do planejamento. Então, eu vou me planejar. Isso aí é uma entrega do projeto, né? As reservas, moto, do hotel, etc., também era um grupo de entrega que eu tive que fazer antes de executar o projeto, né? A contratação de seguros, também seguro de vida, seguro da moto, seguro enfim, vários tipos de seguro. A execução planejada, que eu chamei de... Aqui a gente começa a pensar um pouquinho em ágil, né? Quando você fala em 13 sprints, eu já sabia que seriam 13 dias, né? E cada dia virou uma sprint. Então, aqui já começa a ter aquele sabor do ágil, né? E, por último, o encerramento e a devolução da moto. A devolução da moto, o encerramento do projeto, né? E toda a finalização de documentação, assinar, ok, quer dizer, foi entregue a moto, o projeto terminou, e isso encerra a última caixinha aqui do grupo de entregas. Então, a gente está ainda falando de abordagem tradicional, tá? Começa a entrar um pouquinho de ágil aqui quando começa a pensar em execução. A execução, ela parte para o ágil. Aí começa a ter a mistura das duas abordagens, né? Bom, aqui tem a justificativa, por quê, né? O porquê do projeto. Porque essa pergunta por quê, ela é fundamental em qualquer projeto. Quando você começa um projeto, quando surge a ideia, surge a necessidade de um projeto, a primeira pergunta é por quê? Por que você quer fazer esse projeto? Porque a empresa vai, se for um projeto tradicional, né? Ou porque a empresa vai ganhar mais, ou porque ela vai gastar menos, ou porque tem uma imposição legal que a empresa é obrigada a atender, ou porque é uma questão de imagem, que ela precisa melhorar a imagem do mercado. Então, todo projeto, ele parte de uma pergunta chamada, importantíssima, que é o porquê. Por que o projeto existe? Nesse caso aqui é um pouquinho diferente, então ele foge um pouquinho do tradicional, tá? Um projeto pessoal, meu, né? Por que eu queria fazer esse projeto? Porque eu quis realizar um sonho, como eu falei.
eu gosto muito de moto, eu gosto muito de viagem, então é um sonho para qualquer motociclista fazer a Rota 66, né? Então é um sonho mesmo, na realização do sonho. Isso pode ser traduzido, isso pode ser transferido para qualquer outro sonho que a gente tenha. No meu caso foi essa viagem, mas pode ser qualquer outra coisa, né? As pessoas têm muitos sonhos, né? Poderia ser qualquer outro sonho. E o sonho, ele é uma boa justificativa para você fazer um projeto. Eu quero porque para mim é um sonho. Eu quero conhecer, sei lá, a Itália, quero conhecer, não sei, quero fazer um curso em algum lugar, eu quero ter uma certificação tal. Então é um sonho, alguma coisa que motiva a gente, né? Ter uma história com significado para contar. Então, história, o storytelling é muito legal, né? Todo mundo gosta de ouvir história, né? A gente adora ouvir histórias, né? Especialmente quando tem aquele componente de aventura, né? Então, toda história é gostoso de a gente ouvir, né? Então, tem uma história, né, que fica marcada na vida da gente para sempre e ganhar experiência com viagens de longa distância. Como eu falei, em 2010 eu fui para o Uruguai, Argentina e Chile, de moto, saindo de São Paulo. Foi a minha primeira longa viagem, foi um grande desafio também, muito parecida com essa aqui. Só que andei até mais e durou até mais tempo. Também foi um grande desafio, né? E então é assim, era mais uma experiência que eu tive, uma grande experiência que eu tive. Essas três perguntas elas sumarizam, elas respondem o porquê. O porquê? Por causa desses motivos. Por que eu quis executar esse projeto? Por causa desse motivo. Desses motivos. Bom, aqui a gente começa a pensar em ágil. Então, depois de toda aquela preparação que a gente chama de iniciação, né, a gente começa a pensar em ágil. Por que por que do ágil? Ok, porque eu comecei a pensar, bom, eu tenho um product backlog, que é todos aqueles itens que eu quero entregar no meu projeto, né? E aqui, de forma visual, eu mostro o que é a Rota 66. Ela sai de Chicago e ela vai em direção oeste. Ela vai primeiro em direção sul, quase sul, até metade, quando começa as grandes planícies, até a Califórnia. Aqui tem deserto, aqui tem grandes planícies, grandes espaços de estrada, aqui você não vê ninguém em volta, é bem aberto, o negócio assim é bem interessante. Aqui começamos a falar aqui em Product Backlog. O que é o Product Backlog? É uma lista de se propõe a entregar. Bom, como eu falei, lá atrás, no início foi a abordagem tradicional, e aqui a gente começa a falar em ágil. Quando você fala em planejamento diário, em execução dos pequenos ciclos, né? Aí sim entrou o ágil. Aí começamos a pensar em ágil. O ágil, o que é? Ele se baseia em timebox, o tempo de um dia, então foram 13 sprints de um dia cada uma, que ao final de tudo isso compôs o projeto e entregou o projeto. Aí tem aqueles ciclos, né? Tem aqueles rituais, né, do ágil que a gente já conhece, que é o planejamento, o planning, né? A daily stand-up, a review no final do dia e eu fiz sozinho. Depois do planejamento lá atrás, que eu já tinha feito na iniciação, a cada dia eu fazia o planejamento do dia. O que é isso? Então eu sabia mais ou menos por onde eu ia passar em cada dia, e eu fazia o planejamento. Então eu fazia a planning de cada sprint a cada dia. Fazia uma então, é tudo self, né? Num projeto ágil comum, tem a equipe de desenvolvimento que faz aquela reuniãozinha diária para dizer o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, o que está me impedindo, quais são os impedimentos, né? E essa mecânica segue normalmente. E eu fazia isso comigo mesmo. O que está atrapalhando, quais são os impedimentos, só que eu era o PO, eu era o Scrum Master e eu era a equipe também, tudo junto. Eu tive que usar diferentes chapéus nesse projeto. Fazia uma mini stand-up. Literalmente fazia uma mini stand-up comigo mesmo antes de sair. Então eu tinha lá, eu sabia o que eu deveria entregar naquele dia, por onde eu devia passar naquele dia, programava o GPS com as coordenadas que eu mesmo montei antes. Então eu punha no GPS as coordenadas dos lugares que eu queria passar a cada dia, fazia a sprint, né? E no final do dia fazia a review do produto daquele dia. Que a review é baseada no produto, né? O que foi feito naquele dia. E lá na frente, a self retrô,
no final da viagem, olhando como um todo, qual que é o processo. Por uma eventual futuro projeto de viagem, eu consigo usar tudo isso de forma a representar uma melhoria contínua. Então, eu segui essas time boxes, que é fixo, né? Então, o Shure é livre, a time box é fixa, né? Não teve como mudar, não tinha como mudar. De fato, eu não tinha como mudar a time box, porque já estava tudo programado para eu, cada dia, cada final de dia, eu estaria em tal lugar. Se a coisa furasse a programação, seria bem complicado depois recompor tudo isso, né? Por causa de hotel reservado, por causa de dia que eu tinha que entregar a moto de volta em Los Angeles. Então, seria muito complicado não entregar uma sprint no prazo. Nem que eu chegasse. O primeiro dia, por exemplo, eu saí de Chicago de manhã, cheguei em Springfield de noite. Era para ter chegado, tipo, no meio da tarde. Mas aí, toda aquela confusão de pegar a moto e sair, me perder, porque o GPS não era para ser usado. Mas até entender tudo isso, né, aconteceu exatamente como acontece no projeto ágil normal. No começo, a equipe tá meio... Ela está se conhecendo, ela está se adaptando. Todo aquele processo de forming, storming, performing, norming, que a gente já usa, aconteceu exatamente isso. No começo, tudo você tá se adaptando, a equipe, que era eu mesmo, né, estava se adaptando tudo. Então, atrasou o primeiro dia, cheguei de noite, toda aquela confusão, né? Eu tentei sair de Chicago, o GPS ficava em loop, porque eu tentei seguir o GPS, aí me perdi, voltei para a agência, entrei lá, o cara falou, não, fica tranquilo, né? Vou te dar um papel, aí eu vou mostrar depois, me deu um papel lá que era teria as instruções por escrito, como chegar na tal da 66, que eu não achava, né? Porque lá eu estava perdido, o GPS se perdia. Ele falou, desliga o GPS, segue esse papel aqui até você chegar num tal lugar, aí você liga o GPS e você segue. Eu com tudo mapeado, GPS, celular, Google Maps e tudo mais, mas tem hora que o velho e bom papel conseguiu me salvar, né? Como eu falei, né? Eu fazia o papel de PO, que é o Product Owner, né? A pessoa do negócio, um projeto normal de uma empresa, tal. O PO é o profissional que representa o negócio da empresa. Então, é ele que sabe quais são os requisitos, quais são os itens de mais importância. Ele faz a priorização, ele faz ele coloca isso em ordem, né? Ele conversa e negocia com a equipe, com os Scrum Masters, o que vai ser feito em cada sprint, né? Eu fazia o papel de PO, eu fazia o papel de Scrum Master, comigo mesmo, e também fazia o papel da equipe. Eu era a equipe, eu era o PO e eu era o Scrum Master. Fazia os 3 papéis, né? Chamava-se de Self-PO, Self-Scrum Master e Self-Equipe, Self-Team. Bom, quando a gente faz um projeto ágil, às vezes a gente costuma usar os charts de burn down ou burn up, né? Eu coloquei essa representação de burn down chart aqui para dizer que não haveria como modificar. Então, por isso que essa linha amarela ela é retinha, do primeiro ao 13º dia, porque não haveria como aumentar escopo ou diminuir escopo. Então, no projeto ágil comum, essa reta costuma ter oscilações, né? Porque entra escopo, diminui escopo, a equipe atrasa, então ele fica de reta. Nesse caso aqui, ela mostra uma linha reta porque não haveria como alterar o escopo. O escopo teria que ser seguido ao pé da letra, literalmente, a cada dia. Bom, aqui eu mostro o escopo do projeto detalhado nas 13 sprints. Tá? Então, o que aconteceu aqui a cada dia, né? Qual foi o planejamento de cada dia, até o último dia. Primeiro, sprint 1, dia 1, 350 quilômetros de Chicago até Springfield. Depois eu mostro algumas fotos também dessa viagem. Ainda dentro do estado de Illinois, primeiro dia, todo mundo se adaptando, a coisa lá tentando entregar, cheguei à noite, mas tudo bem, cheguei, né? Cheguei aprendendo a cada dia. Segundo dia, não foi tão difícil, já comecei a entender um pouquinho, porque a Rota 66, ela não é muito clara de você achar, né? O GPS não segue por ela. O GPS, quando você pede para ir de um ponto A para o ponto B, ele mapeia usando as freeways, nunca mapeia usando a Rota 66, porque ela é como se fosse a Estrada Velha de Santos, de São Paulo a Santos, né? Nenhum GPS vai
vai te mandar ir para Santos usando a Santa Velha. Ele vai te mandar ou pela Anchieta ou pela Imigrantes. E ela também é bem isso, né? Ela, por ser uma opção turística, uma rota turística, ela não está lá. Ela está no mapa de GPS, mas ela nunca é mapeada. Então você tem que ficar procurando toda hora. Você está numa freeway, você tem que ficar procurando saída tal, rota histórica 66. Aí você sai por ela, anda por ela, daqui a pouco ela acaba no meio do nada e você tem que voltar para uma freeway. A Sprint 2 aqui, aí muda de estado já. Primeira mudança de estado, de Illinois para Missouri, Springfield para Rolla, 389 quilômetros, né? No começo eu pensava que essas quilometragens fossem pequenas, né? Porque, como eu falei, já viajei antes em viagens longas, e aí a média de 700 km por dia é fácil, né? Aí no começo eu achei pouco, né? Por que é 380 km? Não é tanto assim, né? No dia inteiro, numa sprint inteira, não é tanto assim, né? Depois que entendi por quê, né? Porque como a Rota 66 passa por pequenas cidades, tem muita coisinha para ver, então você para muito, você está sempre parando, né? Então a execução não é uma execução assim da sprint, não é uma execução, digamos, rápida. A gente para muito porque tem muita coisinha, muito posto vintage de gasolina, lojinha, locais antigos, então você fica o dia inteiro parando. Então a execução em si de cada sprint, ela não é muito rápida, por causa dessas paradas, né? E porque a 66 é uma estradinha pequena, de mão dupla, pequenininha. Ela não é uma coisa, não é uma freeway que a gente vê nos filmes, né? Que é um trânsito rápido. Ainda dentro do escopo, Rolla, Missouri para Tulsa, Oklahoma. Tulsa já é cidade grande, tipo Chicago, cidade grandona e tal. Terceiro dia. Essa já foi mais puxado, 528 quilômetros. 34, de Tulsa a Clinton, ainda dentro do estado de Oklahoma. Oklahoma é o estado lá dos meio que cowboys, meio que caipiras dos Estados Unidos, né? bem interessante. Aí voltando aqui para a produção média em quilometragem, 368 quilômetros. Clinton, Oklahoma, Amarillo, Texas. Aqui teve uma pequena intercorrência. Um dos riscos lá é a moto quebrar. E a moto quebrou no meio do caminho, exatamente no meio do caminho. Me soltou o pedal de câmbio e tive que fazer um workaround. Tive que fazer um quebra-galho, uma solução de contingência para fazer a moto andar de novo. Eu consegui lá encaixar um clipe de papel no pedal de câmbio e mais ou menos firmou o pedal de câmbio e deu para prosseguir até Clinton, né? Aí tive que chamar de novo a agência, eles foram lá rebocar a moto e levar de volta para a concessionária da Harley Davidson em Oklahoma City. Isso aí me atrasou também o dia. Mas tive que ficar preso ao escopo daquele dia, daquele dia. Mesmo atrasando, cheguei à noite em Amarillo, Texas, mas cheguei. Não tinha como não chegar. Teve esse workaround aí, teve esse quebra-galho no meio do caminho, né? Teve esse reparo da moto no meio do caminho. Eu estava coberto por seguro, então era um risco que se materializou, risco de quebra da moto, por isso que tinha seguro e por isso que os caras vieram me buscar. Aí consertaram a moto, fizeram até uma mini revisão que não estava nem programada, mas os caras, já que você está aqui, a moto precisa fazer tal, tinha um recall aberto para essa moto, não foi feito, já que você está aqui, vamos fazer. Ok, então vamos lá. Aqui, retomando a viagem, Amarillo, Texas, para Santa Fé, Novo México, né? Seguindo aqui na Sprint 6, dia 6, 550 quilômetros, foi um dia assim mais puxado, até. Sprint 7, no meio do projeto, tem um dia de quilometragem zero, um dia que a gente não pilota, e no Agile a gente chama isso de refinamento. O que é o refinamento? É o grooming, né? O grooming é colocar a casa em ordem, dar aquela limpada na casa, entender um pouquinho melhor as próximas sprints, como que a gente vai detalhar um pouquinho melhor, até uma certa retrô pode rolar, porque se está no meio do projeto, um dia que não vou rodar, eu não estou preocupado em executar o projeto, em desenvolver o produto do projeto. Eu até dei uma parada no meio do caminho, né? Que é uma parada de descanso, e serve também como um grooming, serve como um refinamento das próximas sprints, né? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso ser mais eficiente? Quais são as coisas, quais são aqueles impedimentos que são recorrentes a cada dia? Enfim, como que eu posso detalhar mais as sprints que faltavam ainda? Porque eram 13 sprints, essa aqui é a 7. Era mais ou menos no meio do projeto. Eu usei como o sprint de refinamento ou grooming. Tem o termo grooming
em inglês. O que quer dizer isso? Colocar, dar uma geral, dar uma limpada, dar uma acertada, deixar a coisa mais redondinha para as sprints seguintes que viriam depois. Tá? Que é uma foto de Santa Fé, que é uma construção muito típica da cidade, que Santa Fé, ela tem cultura Inca, Maia, todas as culturas pré-colombianas lá, misturadas com a cultura europeia, que é a colonização dos Estados Unidos. Então, é uma cidade assim, muito rica, né, de culturas, de passados, porque ela existia antes do México ser o que é, porque o Novo México era México, e antes de ser México pertencia aos povos que habitavam as Américas antes da chegada dos espanhóis e depois dos ingleses nos Estados Unidos. Né? Aqui, retomando, né, o projeto Sprint 8, dia 8, Santa Fé, Novo México, a Gallup, Novo México, 330, mantendo aqui a produção, vamos chamar assim, se a gente pensar em quilômetro como produção da Sprint, mantendo assim a produção média, né, em termos de quilometragem. Sprint 9, começando a chegar aqui no finzinho, né, Gallup, a Flagstaff, Arizona, 392, Sprint 10, aqui teve um evento bem interessante, que é visitar o Grand Canyon. Na verdade, o Grand Canyon ele está um pouquinho para cima, aqui, não sei se dá para ver aqui embaixo, na parte vermelha aqui é a Rota 66, né? E o Grand Canyon está acima. Então, a gente sai um pouquinho da Rota 66, visita o Grand Canyon durante o dia todo e retorna para ela. E dorme aqui em Williams, Arizona. Um dia assim, é uma sprint bem diferente, bem interessante, porque o visual do Grand Canyon assim, é a coisa muito legal, muito maravilhoso. Bom, Laughlin, de Williams, Arizona para Laughlin, Nevada. Laughlin é uma filial de Las Vegas, está também no meio do deserto, um calor muito grande, muito forte. Laughlin é basicamente isso, é cassino e areia do deserto e muito calor. Dia e noite, muito, muito, muito calor. Desafio também, né? Desafio a gente viajar com muito calor, porque o frio é complicado, mas o calor também é excessivo, ele é bem difícil de a gente enfrentar o calor. Aqui está quase chegando no finalzinho de Laughlin, Victorville, Califórnia, já era Califórnia, que é o último estado aqui da viagem. Então, Victorville foi o penúltimo lugar, né, na Sprint 12, e finalmente a Sprint 13 é o último dia. 215, aqui a produção foi até menor, mas é o último dia, o dia que realmente o produto do projeto é entregue. Quando a viagem é finalizada, né, e a moto é devolvida, e aí sim você volta para fazer aquela grande retrô do projeto, né? Pensando em ágil, já com vistas a um futuro projeto de viagem, no qual você pode usar a lição aprendida, você pode usar tudo aquilo que deu certo no projeto, que deu errado, como que eu faria diferente se fosse uma próxima viagem, né? Então isso ficou como lição aprendida. Então, o ponto final é Santa Mônica, que é a praia de Los Angeles. Na verdade, tudo isso aqui é Los Angeles, né? Los Angeles é uma cidade gigantesca, acho que é maior que São Paulo até. Santa Mônica é uma das praias. Então, Santa Mônica é praia mesmo, que pertence a Los Angeles. Tudo isso aqui é a grande Los Angeles, né? E aqui algumas fotos, né, do produto do projeto, para a gente ter uma ideia, mas até agora eu só mostrei dados, né? Só mostrei informação. Aqui tem algumas fotos da viagem. Aqui é saindo de Chicago, pegando a moto, que tem a Harley Rental aqui atrás, né? Então aqui o pessoal chegou, a moto tá aqui o capacete, tchau, boa viagem. Aí você fica, pô, legal, né? Agora vamos aí, agora não tem mais como você voltar para trás, né? Já fez todo esse planejamento, agora é execução mesmo, não tem como voltar para trás. Aqui a minha companheira de viagem, uma Harley Davidson Electra Ultra Glide. É assim, eu ando de moto há mais de 40 anos, mas de Harley eu nunca tinha andado, especialmente nessa grandona. A moto é enorme, pesada, gigante, é muito boa para a estrada, para a cidade, não muito. Ela é muito grande para manejar. Para andar numa freeway, ela é perfeita, ela é ótima. Para andar em cidade, exige uma atenção maior, porque ela não é ágil. Ela não é, falando em ágil, a moto não é ágil, tem um paradoxo, né? Mas ela é muito grandona, então é uma limusine para andar, para pilotar. Mas foi minha companheira por 4.600 quilômetros, de Chicago a Los Angeles. Foi bem interessante. Aqui já andando, como eu falei, né? Você tá numa aqui eu parei. Tem uma pessoa que viajou comigo também, que eu também não esperava, apareceu sem pensar que está aqui do lado, daqui a pouco eu falo dela. Aqui tem uma freeway normal, né? E toda hora a gente tem que procurar. À direita sempre tem uma saída tal que tem a rota histórica, 66. Aqui foi a primeira sprint.
logo no primeiro dia. Eu saí de Chicago, primeira parada Pontiac, Illinois, uma das primeiras fotos. Como eu falei, tem muito lugar aqui vintage, né? E eles fazem esses cartazes de fundo aqui na parede justamente para o pessoal tirar foto. Fica um negócio bem significativo, né? No chão sempre tem essas pinturas, né? Também para tirar foto. Também logo no comecinho, em Missouri. Aqui à direita, eu nem falei muito dela. Aqui uma senhora norueguesa, ela chama Rigmor. Eu encontrei com ela saindo de Chicago. O meu plano original era ir sozinho, porque às vezes tem esses passeios que são feitos com turma, né, com equipe. Né? Eu falei, não, eu quero ir sozinho, desafio maior, eu quero me virar sozinho. Só que eu estava saindo de Chicago, como eu falei, eu saí sozinho, de fato. Eu peguei a moto, peguei o capacete, enchi o tanque e fui embora, sozinho. Só eu saí, dei uma voltinha, me perdi, né? O GPS estava dando looping lá, estava dando volta lá, e não consegui achar. Aí eu voltei para a agência, falei, cara, eu estou perdido. Aí meu pai me deu aquele papel, aquele workaround lá, escrito no papel, olha, pega tal rua, vira tal lugar, até você sair em tal local, aí você sai em frente. Quando eu saí a segunda vez, falei, bom, agora eu tenho que ir mesmo, não tem mais como eu não ir, né? E uma senhora aqui do lado, aqui, a Rigmor, que eu nem tenho foto dela direito, mas ela está no meu livro. É uma senhora norueguesa, que essa sim, foi sem planejamento nenhum. Essa foi totalmente go horse. Eu fui com Google Maps, GPS, mapa, tudo bonitinho, né? Hotel reservado, tudo já planejado lá na organização. A senhora Rigmor, ela é norueguesa, ela foi sem nada. Ela foi sem mapa, sem GPS, sem celular, sem nada. Ela só tem um livro em norueguês que ela leu atrás, então ela tinha uma ideia, mais ou menos. Então, totalmente go horse. Ela não tinha hotel reservado, ela não tinha nada. Ela só tinha moto, e mais ou menos ela sabia para onde ela ia. Ela falou, você vai fazer a também? Eu falei, vou. Então vamos junto. Falei, beleza, vamos lá, alguém para conversar, né? Ela andou comigo 4 dias. Ela andou comigo de Chicago até Santa Fé. Como eu falei, eu fiquei 2 dias em Santa Fé, ela ficou um só e ela tocou sozinha até Los Angeles. Ela tinha que devolver a moto numa data tal e ela foi embora. Mas ela foi um projeto totalmente go horse, sem planejamento nenhum. Ela só sabia o dia que ela pegou a moto e o dia que ela tinha que devolver a moto. Todo o resto ela não sabia nada. Não tinha sem GPS, sem mapa, sem nada. Coisa assim, bem go horse mesmo. E funcionou, né? Você vê que às vezes até o go horse funciona. Esse foi o meu workaround. Quando eu me perdi, a primeira vez que eu saí de Chicago, sozinho, não consegui achar, voltei para a agência, o pessoal me deu esse mapa. Aqui o passo a passo de sair, né, do local que eu estava até chegar na tal da US 66, a tal da Joliet Road, que é no subúrbio de Chicago. Né? Ele falou, ó, o cara da agência falou, quando você chegar nessa Joliet Road, ela já é a Rota 66. E aí você vai seguindo e procurando. Você tem que seguir e procurar o tempo todo. E esse foi o meu workaround. Tive que pendurar isso aqui na boca e toda hora eu olhava essas instruções até chegar lá e fui indo meio que apalpando para chegar onde tinha que chegar no primeiro dia. A primeira sprint, que foi mais difícil. As seguintes foram ficando cada vez mais rápido. Porque aí eu comecei a entender como funcionava a 66, por que ela está escondida, por que não está no mapa. E aí também, no segundo dia, a minha companheira Rigmor também trouxe um mapa de papel da Rota 66, que eu não tinha, eu só tinha GPS. E aí a coisa foi ficando mais fácil. Aqui o Grand Canyon, entrei de moto no Grand Canyon, tem uma estrada de 47 quilômetros dentro do Grand Canyon, com um visual estupendo, maravilhoso. Tem muitos pontos de parada para tirar foto, né? E você anda sozinho, não tem ninguém. Então você anda sozinho, assim, um silêncio absoluto, um visual maravilhoso. Grand Canyon, assim, uma obra de arte da natureza que vale muito a pena ser visitado. Aqui, em plena execução do projeto, abastecendo a moto, Estados Unidos e Europa, quem abastece o veículo é você mesmo, não tem frentista. Então, você faz tudo, né? Você se vira lá com a gasolina, acabou de abastecer, você entra no posto lá dentro e diz, olha, eu estou na bomba 9, me dá X dólares de gasolina. Aí a pessoa libera lá, você vai lá, pega a mangueira, enche o tanque, paga e pronto. Então, você se vira sozinho. Santa Fé, que eu já mencionei, bem no meio da execução, né? A sprint do meio, a sprint de refinamento, de grooming, eu chamei isso de grooming, Santa Fé, Novo México. Cidade muito colorida, muito mistura de culturas, bem interessante. Um lugar bem legal que vale a pena visitar. E mais aqui nas Grandes Planícies, Arizona, quase chegando no final. Só reta, muita reta, muito retão só. Aqui, do meio para frente da Rota 66, as Grandes Planícies, né? Então, são retas assim infinitas, né?
muita reta, pouca gente, muita paisagem, assim, começa a aparecer um pouco de deserto também, começa a ficar um pouco desértica a paisagem, né? Você vê aqui que tem quase um pouquinho de deserto. Aqui já na Califórnia, o último estado a penúltima e a última sprint foram na Califórnia. Toda vez tem esses pintando no chão. Você pode ver que em volta já é deserto. Aqui já é o deserto da Califórnia, também muito calor, demais calor o tempo todo. No deserto é mais ainda. Minha companheira aqui de viagem, sempre participando das fotos. Aqui o Bagdá Café, que apareceu no filme, Bagdá Café, que também fica na Califórnia, no meio do nada, não tem nada em volta, tem só essa casinha aqui, que é o Bagdá Café, mas em volta não tem nada, é deserto, areia e estrada, não tem nada em volta. E aqui, último dia, última sprint, final de jornada, Santa Mônica, aqui já é praia. Aqui é praia, um pier de Santa Mônica, aqui é a Avenida Ocean Avenue, aqui é Santa Mônica, aqui já pertence a Los Angeles, mas aqui é praia, aqui acabou mesmo. Último dia, últimos quilômetros com a Harley Davidson, Santa Mônica. Bom, isso aqui esse projeto pessoal gerou um livro, que eu chamei de Projeto 66, né? Então, algumas pessoas já compraram, já deram feedback e tal. Tudo isso aqui eu conto nesse livro. Esse meu projeto pessoal, essa minha aventura, essa minha coisa, eu conto nesse livro. E está disponível na Saraiva, na Martins Fontes e na Giostre, que é a editora. E aqui estão meus dados de contato. Quem quiser me contatar, quem quiser falar sobre projeto e viagem, estou à disposição, será uma grande satisfação. Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Joia, Fábio. Joia, Fábio. Bacana, cara. Muito bacana. Muito bacana. Peraí, deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Muito bacana. Eu vou me despedir aqui para não dar eco aí no áudio, né? Queria agradecer demais aí a tua disponibilidade, um case muito bacana aí compartilhado com o pessoal, realmente diferente, né? Jamais iria imaginar como teríamos aí uma combinação de modelos numa viagem de moto e você conseguindo fazer toda a analogia de sprint, de product backlog, de retrospectiva, né? Realmente, até mesmo eu que trabalho com isso há anos, né? Eu não conseguiria imaginar como encaixar isso, né? Numa viagem de moto, ainda mais pela Rota 66, né? Então, realmente, parabéns aí pelo case bem criativo exposto para a galera. Espero que todos tenham gostado, né? E, de novo, a gente quebrando um grande mito, né? Que ágil é voltado só para tecnologia, né? Nós já apresentamos aí um case na prefeitura, nós já apresentamos aí um case no setor educacional e hoje mostrando aqui para vocês um case numa viagem pessoal, numa longa e complexa, né? Num problema complexo de uma viagem pessoal, de uma série de fatores tiveram que ser identificados inicialmente, né, o planejamento upfront, e depois os PDCAs aí, fantástico case. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã. Fiquem atentos aí ao canal, tudo bem? No final de maio nós teremos mais uma edição, aproximadamente a partir do dia 20, tá? Não estamos trabalhando com as datas certas, justamente por conta da disponibilidade aí dos convidados que a gente está trazendo, assim, a gente está tentando trazer gente que está lá fazendo, seja no mundo real de projetos e seja em projetos pessoais também, né, que são tão desafiadores quanto os nossos projetos profissionais. Pessoal, por hora é isso, me despeço aqui de vocês, novamente agradecendo ao Fábio aí por compartilhar esse case riquíssimo aí conosco. Um forte abraço a todos e até o próximo webinar. Abraço!